Muito bem, galerinha. Então, bom dia mais uma vez para os senhores, para as senhoras, para os senhoritos e para as senhoritas. A gente estava vendo, na aula passada, a questão dos campos elétricos induzidos, né? E aí falar um pouquinho disso para vocês terem em mente, galera, que é o seguinte: vocês viram que quando você faz uma variação do fluxo magnético, essa variação do fluxo magnético em um circuito, ela provoca uma corrente induzida, não é isso? É a lei de Faraday. Só que essa corrente induzida, somente ela existe porque as cargas elétricas foram postas em movimento dentro do fio. Mas para as cargas elétricas serem colocadas dentro do fio em movimento, precisa-se de um campo elétrico para empurrar essas cargas, né? Porque você tem uma força do tipo Q vezes E que empurra as cargas ali dentro. Então, não é que a variação do fluxo gerou uma corrente elétrica. Na verdade, a variação do fluxo gerou um campo elétrico. Esse campo elétrico gerado pela variação do fluxo magnético, nós vamos chamar de campo elétrico induzido. Certo? E aí esse campo elétrico induzido, ele é diferente do campo elétrico produzido por cargas. Tá? Por quê? Porque quando você tem um campo elétrico eletrostático, ou seja, produzido por cargas elétricas, vocês viram que esse campo elétrico ele é conservativo. Então, quando uma carga, por exemplo, ele faz um circuito fechado nesse tipo de campo elétrico, o trabalho é zero. A diferença de potencial é zero quando sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, dentro de um campo elétrico eletrostático. Já no induzido, não. No induzido, como você tem uma corrente elétrica ali em torno do seu circuito, então, dentro de um caminho fechado, o seu elétron, ou a sua carga, ela ganhou uma quantidade de energia. Então, o trabalho não é mais zero no circuito fechado. Isso quer dizer que este campo não é conservativo. Beleza? Então, são campos diferentes. O campo elétrico produzido por cargas elétricas, ele tem uma característica diferente do campo elétrico induzido. Isso que a gente viu um pouco na aula passada. Aí depois, a gente falou um pouquinho sobre a indução mútua, né? Aquela questão de você pegar uma bobina, aproximar uma bobina da outra, e aí quando uma bobina tem uma corrente elétrica, mesmo que seja constante, e você aproxima essa corrente elétrica de uma segunda bobina, gera-se na segunda bobina uma outra corrente elétrica, beleza? E aí a gente diz que é uma indução mútua, porque isso pode acontecer tanto da bobina 1 para a bobina 2, ou da bobina 2 para a bobina 1, e a gente encontrou uma equação para uma grandeza física chamada indutância. Deixa eu só escrever aqui. Acho que fica mais para vocês enxergarem o que eu quero dizer. Então, lá, quando você tem esse tipo de situação, vocês viram que, por exemplo, a força eletromotriz, por exemplo, produzida na bobina 2 ou na bobina 1, ela era uma constante, deixa eu menos aqui, né? Uma constante que depois a gente verificou que essa constante é igual, tanto para 1 para 2 quanto para 2 para 1, vezes uma derivada da corrente elétrica. Né? Então, se a força eletromotriz é na bobina 1, então essa corrente aqui ela é na bobina 2. Beleza? Então, a variação da corrente elétrica na bobina 2 gera uma força eletromotriz na bobina 1. Foi isso que a gente viu. Né? E quando a gente faz a comparação entre a bobina 1 e a 2, a 2 a 1, a gente chega à conclusão de que a força eletromotriz ela pode ser calculada usando isso. O SM, ele é um número que é igual tanto para uma bobina quanto para outra, beleza? E esse M aqui é o que a gente chama de indutância. E essa indutância, galera, nós vamos agora daqui para frente chamar de L, beleza? O L vai ser um valor de indutância, a gente viu que vai ser uma coisa mais ou menos assim, é o número de espiras vezes o fluxo dividido pela corrente, beleza? A gente chegou nessa conclusão, e isso aqui é dado numa nova unidade chamada Henry.
beleza? O Hzão. Bom, hoje, galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a indutância que uma bobina causa nela mesma. Porque pensa comigo, se eu tenho ali uma bobina, a bobina quando ela percorre, a gente faz passar por ela uma corrente elétrica, ela gera nela mesma um fluxo magnético, certo? Só que se você fizer passar nessa bobina uma corrente elétrica variável, aí o fluxo magnético que ela gera também varia. E aí o fluxo magnético que passa através dela mesma também varia. Então, ela mesma produz uma força eletromotriz nela mesma, pela lei de Faraday. Então, agora nós temos apenas uma bobina com uma corrente variável. E esta corrente variável, ela gera na própria bobina uma força eletromotriz. A gente chama isso, galera, de autoindutância, beleza? E aí, o nome dessa força eletromotriz é força eletromotriz autoinduzida, beleza? Então, é isso que nós vamos começar a conversar um pouquinho hoje. A tal da autoindutância. Beleza. Eu vou deixar então escrito aqui bonitinho para vocês poderem ter depois como consultar, né, o resumo. A ideia é o seguinte, galera. Essa autoindutância, ela ocorre quando a corrente de um circuito varia provocando a variação do fluxo magnético variação do fluxo no próprio circuito. E aí, de acordo com a lei de Faraday, senhores, quando a gente tem uma variação do fluxo magnético, a gente tem uma força eletromotriz induzida. Então, nesse caso, vai gerar, olha lá, gerando uma força eletromotriz, a gente chama de FEM, né? Gerando uma FEM autoinduzida. Beleza? Essa é a historinha, então, da autoindução. E a gente pode definir essa indução, essa autoindutância, fazendo um comparativo lá com a aula passada, vai ser o número de espiras que tem enrolado lá na sua bobina, ou no seu solenoide, né? Vezes o fluxo magnético dividido por I. Beleza? Que é a corrente. Então, quem é esse L? É a autoindutância
Quando você estiver falando de apenas um circuito, galera, por exemplo, você tem apenas um indutor lá, indutância, aí não fica ambíguo se você, ao invés de falar autoindutância, você fala apenas indutância, tá bom? Sempre que não houver problema de ambiguidade, você pode apenas chamar isso aqui de indutância. Tá bom? Porque se você tiver duas bobinas, aí você tem as duas. Tem a indutância que essa bobina 1 pode fazer na segunda, e você tem a bobina que a bobina 1 faz nela mesma. Né? Então, quando houver ambiguidade, você usa autoindutância para separar. Quando não, eu acho que isso aqui no português novo é junto, né? Autoindutância. Essas regras que ficam mudando. Fluxo magnético é o φB. Muito bem. E aí, o desenho esquemático que representa isso é o carinha daqui, ó. Esse. É esse, mas eu acho que eu tenho um melhor aqui. Vem com as frasezinhas. Aqui, ó. Então, quando você tem uma bobina desse tipo aí, faz passar por essa bobina uma corrente. Diga. Quando o senhor fala que gerando uma força eletromotriz autoinduzida, ou seja, ela está gerando uma corrente nela mesma? É como se ela estivesse gerando uma corrente nela mesma. Só que como já tem uma corrente no circuito provocada pela própria pilha do circuito, gerador do circuito, então o grande lance aqui é a parada seguinte. Eu ia falar isso mas daqui a pouco, mas já vamos pegar o gancho. Cara, a lei de Faraday, ela diz o seguinte: se eu tenho uma variação do fluxo, eu tenho uma corrente elétrica induzida. Beleza. Só que como é que é essa corrente elétrica induzida? A gente sabe que ela tenta se opor, o campo dela tenta se opor à variação do fluxo externo. Então, em outras palavras, a força eletromotriz autoinduzida, ela se opõe à variação da corrente. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Olha para esse circuito. A corrente elétrica, ela está girando no sentido anti-horário aqui no nosso circuito, né? Aqui do desenho. Se essa corrente elétrica for constante, aí nada acontece. Né? O fluxo é constante, né? Tudo normal, papapá, então você não tem ali indução. Agora, vamos supor que você gere uma variação da corrente elétrica, por exemplo, DI/dt. E essa variação é positiva. O que isso quer dizer? Que a sua corrente está crescendo. A sua corrente está crescendo. Se a sua corrente está crescendo, galera, então você tem um crescimento do fluxo magnético nessa direção aqui, ó. O que a sua bobina vai fazer? A sua bobina, ela vai produzir uma força eletromotriz contrária a essa variação do fluxo. Então é como se aqui gerasse uma força eletromotriz induzida contrária, de maneira que tenta se opor à corrente. Tenta se opor à corrente. Sacou? Aí ela tenta diminuir o valor da corrente elétrica do seu circuito. Porque a corrente elétrica está crescendo. E como essa corrente elétrica crescendo, ela vai gerar uma força eletromotriz que tenta contrariar esse crescimento, então a força eletromotriz induzida na bobina, ela tenta diminuir essa corrente elétrica. Então ela se opõe. Agora, se essa variação da corrente elétrica ela for negativa, isso quer dizer que a corrente está diminuindo, aí o processo é outro. Por quê? Porque aí, nesse caso, você vai ter um fluxo decrescente atravessando a bobina,
E como é um fluxo decrescente, a força eletromotriz induzida, ela vem para contrariar aquilo que está decrescendo. Então, como é que vai ficar a força eletromotriz induzida? Vai favorecer a corrente elétrica, então ela vai tentar fortalecer a corrente elétrica. É por isso que o indutor, ele num circuito, ele tem muita aplicação. Ele pode ser usado para você tentar manter a corrente constante durante um tempo, porque né, você quer que a corrente fique constante. Mas aí pequenas variações podem acontecer. Mas sempre que gera essas pequenas variações, ou para mais ou para menos, a bobina tenta corrigir isso. Porque se a corrente cresce, aí a bobina gera uma corrente contrária para diminuir. Se a corrente diminui, aí a bobina gera uma corrente a favor para aumentar. Então, ela tende a tentar manter ali a corrente constante. Isso no circuito de corrente constante, né? Mas vocês vão ver que isso aqui pode funcionar, por exemplo, para você criar corrente alternada também, quando junto com o capacitor. Eu pensei que o capacitor que faria esse papel, porque quando a gente vai converter corrente alternada para contínua, o capacitor ele é bem importante ali nessa hora de conversão. No caso aqui do desenho, a gente tem uma solenoide. Isso que o senhor acabou de falar funciona para qualquer tipo de circuito ou é mais só quando a gente tem um indutor? É porque o indutor, ele é um cara que basta ser um circuito fechado. Né? Quando você tem um solenoide, é porque você tem vários circuitos fechados enrolados, né? Circuitos idênticos enrolados. Então, ali o fluxo ele é multiplicado. Por isso que essa autoindutância que aparece ali de vermelhinho é o N vezes o φ. Por quê? Porque é o número de espiras vezes o φ. Então, o indutor, para ele ser um indutor interessante, é preciso que você tenha várias coisas enroladas, então é a bobina. Agora, o formato dele vai mudar, por exemplo, você pode ter uma bobina toroidal, né, que é aquela em forma de rosquinha lá de donuts. Aquilo também é um indutor. Assim como você tem capacitores de placas paralelas, capacitores cilíndricos, aqui você pode ter também indutores em forma de bobina, indutores em forma de toroides, e aí, cara, a geometria ela pode mudar à vontade, mas o princípio é o mesmo. Não tô falando da geometria, eu tô falando mais, tipo, se essa solenoide não tivesse aí, fosse apenas um circuito fechado, sem nenhum elemento aí dentro do circuito, essa força eletromotriz autoinduzida também existiria? Existiria, mas não seria tão. Porque, vamos supor, se você tem uma corrente assim, tipo um circuito né, com uma bateria aqui assim, e uma resistência, não é isso? Isso. Uma resistência elétrica. Se a corrente elétrica ela é constante, aí ela mesma gera um fluxo magnético aqui nesse circuito fechado, né? E esse fluxo magnético, de acordo com a regra da mão direita, tem um campo aqui, ó, que passa para fora do quadro. Então, se essa corrente variar, ela também vai fazer variar o fluxo dentro desse circuito. Só que como é um circuito simples e é um circuito com uma linha só, com uma espira só, então a influência dessa força eletromotriz induzida ela pode ser desprezada. Entendeu? Quando você coloca no meio do seu circuito várias paradas enroladinhas, aí você fortalece o campo magnético dentro de um ambiente pequeno. E aí, então, isso começa a ter algum tipo de interferência no seu circuito. Quando você tem um circuito simples do jeito que está aí, acaba que não faz tanto. Tem autoindução sim, mas ela pode ser desprezada, porque ela é bem pouquinha. Beleza? Agora, quando você cria um indutor que é essa bobina, por quê? Porque você está concentrando muitas linhas de campo magnético num ambiente fechado, então você está fortalecendo o campo magnético ali, isso faz com que a variação do fluxo tenha uma influência muito grande no circuito, aí sim ela começa a fazer a sua diferença. Beleza? Mas tem sim, ô Marco Antônio. É Marco Antônio que está falando? Eu não estou vendo quem é. Isso. Sou eu. Beleza. Mas, Então, então, assim, mas ela pode ser desprezada quando você fala de um circuito simples. então é isso que vai fazer a corrente atrasar. Exatamente. De boa. Show. Beleza, então vamos pegar essa equação vermelhinha e vamos dar uma ajeitada nela, galera. Se eu passar o I multiplicando, vocês podem escrever assim, ó, L vezes I
vai ser igual a M vezes o φ. Ok? Agora, toma a derivada dos dois lados em relação ao tempo. O L é uma constante, assim como a capacitância é uma constante, a nossa indutância também é uma constante. Tá? Então, se eu tomar a derivada passa pelo L e vai bater na corrente. Então, eu vou ter aqui ó, um dI dt. E a derivada do lado de lá, o N é constante, também não pega na derivada, e a derivada vai bater lá no fluxo, dφ dt. Beleza, só que vocês viram lá na lei de Faraday que a derivada do fluxo magnético, né, quando você multiplica, claro, pelo número de bobinas, isso aqui corresponde à força eletromotriz induzida, só que com um sinalzinho de menos. Tá bom? Então, eu vou trocar isso aí pelo menos a força eletromotriz induzida, e de maneira que essa força eletromotriz, eu vou chamar assim, ó, induzida, ela vai ser menos L dI dt. Beleza? Então já dá para ver que esta força eletromotriz induzida, ela é contrária à variação da corrente. Daí vem esse sinal de menos, e esse sinal de menos aí, ele vem da lei de Lenz. Beleza? Por isso que a lei de Lenz ela é importante nesse ponto. E quando você está fazendo a conta, você na verdade não está muito preocupado com o sinal de menos ou de mais, você está preocupado com o número. Mas aí do ponto de vista físico, quando você fala de uma equação com derivadas e tal, o sinal de menos ou mais ele faz, né, ele faz a sua diferença. Então eu vou chamar esse cara aqui, ó, força eletromotriz autoinduzida. Então percebam, galera, que vocês têm aí duas forças eletromotrizes. É a força eletromotriz do próprio gerador do circuito e a força eletromotriz agora que a bobina está induzindo nela mesma. Essa força eletromotriz ela pode ser a favor da força eletromotriz da bateria, né? E aí você vai ter como se fossem dois geradores no sistema. Ou essa força eletromotriz ela pode ser contra. E aí é como se você tivesse um gerador e um receptor. Então, uma hora ela pode estar a favor, outra ela pode estar contra. Aí depende da variação da corrente elétrica. Bom, com isso, a gente começa o estudo dos indutores. Quem são, então, esses indutores, cara? São dispositivos elétricos, né, do seu circuito, em que eles vão fazer o quê? Eles vão usar o campo magnético para produzir algumas variações no seu circuito. De uma maneira mais geral, e talvez até mais intuitiva, a gente pode escrever aqui, ó. Esses caras são dispositivos dispositivos que se opõem à variação da corrente elétrica. Beleza? De um modo geral é isso. Aí você pode usar isso para várias aplicações, tá bom? Uma delas, por exemplo, é usado essas lâmpadas fluorescentes. Eu não sei se vocês já viram, mas essas lâmpadas fluorescentes, elas têm um reator. Esse reator nada mais é do que um indutor grandão, que aí ele evita com que você cresça demais a corrente elétrica lá dentro, porque o gás que está dentro de uma lâmpada fluorescente, ela
ele pode reduzir a resistência drasticamente e aí a corrente aumenta demais, isso pode causar danos no seu equipamento. Então, ele evita que a corrente cresça demais, se opondo à corrente, sacou? É daí que vem aquele reator, aquela caixinha que vem antes das lâmpadas. Eu não sei se vocês já viram, se vocês já instalaram a lâmpada dessa, mas tem uma caixinha que tem que vir com a lâmpada. Essa caixinha é o indutor. Bom, eu quero isso aqui, cadê? Eu quero isso aqui, ó. O que acontece, galera? Se você tiver, então, um resistor colocado entre os pontos A e B, com uma corrente constante, por exemplo, a gente sabe que a diferença de potencial entre os pontos A e B é R vezes I, né? Ou I vezes R. E de maneira que a diferença de potencial aí é tal que o potencial em A é maior que o potencial em B, beleza? Porque a corrente elétrica, ela anda para a direita. Beleza. Se eu trocar esse resistor por um indutor, e aí nós vamos representar o indutor agora com uma espécie de uma molinha, beleza? Que é para representar as espiras do solenoide. Aí o que nós vamos ter? Se dentro desse pedaço do circuito a corrente for constante, isso quer dizer que não tem variação da corrente, logo não tem diferença de potencial. É óbvio que nós estamos lidando aqui, galera, no caso ideal, em que este indutor não tem resistência elétrica, beleza? É óbvio que na vida real, todo indutor é constituído por fios, e na vida real os fios têm resistência elétrica. Tá bom? Se você quiser representar isso aqui, basta colocar uma resistência elétrica em série com o indutor. Aí você está representando o indutor com a sua resistência interna, digamos assim. Beleza? Então, nesse caso, se a corrente for constante, você não tem força eletromotriz induzida aí. Então, entre os dois pontos A e B, eles não têm força eletromotriz, eles não têm diferença de potencial. Beleza? A diferença de potencial é zero. Por quê? Porque é como se fosse simplesmente o fio sem nada no meio. A e B. É a mesma coisa. Um fio sem nada no meio. Isso quando a corrente é constante. Agora, se a corrente variar, aí o bicho pega. Vamos lá. Se a corrente variar, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter, no primeiro caso, galera, um I crescente. Isso quer dizer que a derivada ela é positiva. Então, quer dizer que a corrente está aumentando de valor. Como a corrente aumenta de valor em direção ao ponto A para B, gera-se uma força eletromotriz contrária, que vai tentar se opor a esta variação positiva da corrente. Então, a força eletromotriz, ela tende a ir contra esse aumento. Então, a força eletromotriz é para a esquerda. Beleza? Para a esquerda, sim, né? Isso não é um vetor, mas é como se ela tentasse se opor à corrente que vai para a direita. Agora, se a corrente elétrica estiver decrescendo, para a direita, então a força eletromotriz ela vai ser contra esse decréscimo. E para você ser contra um decréscimo, você tem que fortalecer. Então a força eletromotriz, percebam, ela também vai apontar de A para B, de maneira que vai tentar fortalecer essa corrente. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser menor que zero. Por quê? Porque a corrente está decrescendo, beleza? E essa diferença de potencial entre os pontos A e B, galera, é a diferença de potencial nos terminais da bobina, beleza? Nos terminais da bobina. E aí vocês estão vendo que a força eletromotriz, ela é sempre contrária a essa diferença de potencial. Então, por exemplo, a força eletromotriz aqui, ó, ela é para a esquerda, mas a diferença de potencial ela é positiva. Então, a força é como se a força eletromotriz aqui fosse negativa e a diferença de potencial na bobina positiva. A mesma coisa acontece aqui, ó. A força eletromotriz na bobina ela é positiva e a diferença de potencial ela é
negativa. Isso quer dizer que eu posso escrever o seguinte, galera, e isso é importante, ó. A diferença de potencial entre os pontos A e B acaba sendo a força eletromotriz induzida na bobina trocada, o sinal trocado. E se você olhar para esta equação bem aqui, estou botando a setinha, eu posso escrever então que a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser L dI dt. Tá bom? Só perdeu o sinalzinho de menos aí. Então é isso que o indutor faz no seu circuito. Ele se opõe à variação da corrente. Pronto, é isso que ele faz. Aí tem outras aplicações, né? Usando essa ideia aí do sistema. Muito bem, galera. Tranquilo? Eu vou fazer duas contas aqui rápidas. Vai que vocês precisam, né, em algum momento. Eu posso calcular a indutância de dois caras que são, pelo menos, se não os mais importantes, os mais usados, tá? Que é o solenoide. Só uma mini dúvida. Aquele lá, o diferença de potencial existe mesmo para corrente não alterada, né? Não variada. Faz de novo. Para gerar o campo o elétrico lá, tem que ter a variação aí, né, da corrente. Da corrente não. Vamos falar aqui melhor. Tem que ter diferença de potencial. Sim. Mesmo sendo a corrente contínua. Contínua não variável. É porque, assim, esse indutor, ele por si só não gera nada. Ele precisa estar ligado numa fonte, não é isso? Então já tem que existir uma diferença de potencial gerada pela fonte. Aí como que essa diferença de potencial gerada pela fonte, ela provoca alguma coisa no indutor? Se essa diferença de potencial gerada pela fonte for uma diferença de potencial contínua, ela não gera nada no indutor, o indutor não atrapalha, não faz nada. Agora, se essa diferença de potencial gerada pela fonte for variável, aí você tem uma indução lá no seu indutor. Sim. E eu tenho dois diferencial de potencial, então Tá. Exatamente. Exatamente. Beleza? Sim. Então, fechou. Tu tá com algum problema de contato aí nos teus fios aí, velho. Então, bora pro solenoide. O que é um solenoide? Eu vou repetir o desenho, mas vocês já sabem qual é. Isso aqui é um solenoide. Tá? É a mesma figurinha lá, só que sem a frasezinha. Nesse tipo de cara, o que eu sei? Eu sei que o L, que é a indutância, é calculada como sendo N φ sobre I. Né? Só que eu quero calcular a indutância desse solenoide. Isso aqui é uma equação geral. Eu quero uma equação apenas para o solenoide. E aí, o que a gente faz? Eu substituo esse N total, galera, ele corresponde à quantidade de espiras. Se eu quiser representar esse N total por aquela densidade de espiras, lembra que o N total, ele pode ser escrito como sendo o número de espiras por comprimento? Né? Isso quer dizer que o... Não, ao contrário, né? Eu posso escrever aqui o N, um Nzinho, como sendo o número total de espiras, isso, pelo comprimento do solenoide. Então, no lugar do N total, eu posso escrever aqui, ó, um produto Nzinho vezes o comprimento do solenoide. Beleza? O fluxo, a gente troca por BA, que o ângulo é zero, para aquela coisa toda. Tudo dividido por I. Tá, quem é o I? Quem é o B
do solenoide. Aí vocês viram em alguma aula aí atrás que o B do solenoide é μ0 e N, né? Esse é o B do solenoide. Se a gente substituir esse cara lá dentro, nós vamos ter o seguinte, ó. A indutância do solenoide é NL, B é μ0 e N vezes A, tudo dividido por I. Aí pronto. Com isso, a gente encontra que o L do solenoide vai ser o μ0 sempre vem primeiro, então vou botar aqui, ó, μ0. N vezes N vai aparecer aqui um N ao quadration, beleza? Aí vai ter um I e o A. Não, o I vai cortar, né? Então, μ0, I, aí tem um L e tem um A. Pronto. Esse aí, galera, essa é a equação do solenoide. Geralmente, o que você calcula não é bem isso, porque geralmente você quer o campo magnético ou a indução ali próximo do centro da bobina, porque você está querendo sempre que a bobina seja ideal, ou seja, ela seja bem grandona, aí você não afeta, as bordas não afetam tanto. De qualquer maneira, às vezes a galera pede a indução por comprimento, tá? Aí é só você jogar esse L dividindo lá, tipo, a galera vai pedir para vocês calcularem, quanto que é a indução por metro? Aí é só você trazer o L para cá, isso vai dar μ0 N quadrado A, tá? Tudo representa a mesma coisa, só a pergunta que pode ser mudada. Porque às vezes você não está preocupado com o solenoide todo, você está preocupado apenas por cada pedaço do solenoide, principalmente ali no centro do seu solenoide. Agora, se você tiver um cara em forma de um donuts, forma de uma rosquinha, aí você vai ter um toroide. Você vai ter um toroide, beleza? E o toroide, galera, é exatamente um solenoide, só que você curvou ele e fechou ele. Vou botar a figurinha aqui, ó. Esse cara aqui. Esse aqui é um toroide. Tá bom? A gente já fez a conta do campo magnético dentro dele. Vamos tirar um pouquinho das teias de aranha aí. Se você usar a lei do senhor Ampère, eu espero que vocês lembrem quem é a lei do Ampère, a integral de linha de B dl é igual a μ0 vezes o I total, né, envolvido por essa amperiana, digamos assim. E aí, como você está fazendo um círculo aqui dentro do seu toroide, vocês lembram disso? Isso dá 2πr, né, essa integral de dl. Isso vai dar μ0 vezes a quantidade de corrente de circuitos, que são as espiras que vocês têm, vezes a corrente de cada circuito. De maneira que o B, campo magnético dentro do toroide, na região ali do círculo, a gente tem uma expressão para ela. μ0 N I 2πr. A gente já fez essa conta. Chamei de Rzinho? Chama de Rzinho aqui. Tá bom. Só que agora eu preciso do L, que é o cara lá, a nossa indução, né? Indutância. Então, o L, ele é N φ sobre I. Então, substituindo, nós vamos ficar o seguinte, galera. L vai ser Nzão, cuidado, hein? Nzão é o número total de espiras. Nzinho é o número de espiras dividido pelo comprimento do seu circuito, do seu sistema. O φB, ele vai ser BA, NBA sobre I. L é, então, igual a N vezes
Vou botar o B, galera. O B é M0, N, I. Aí apareceu o A, tudo dividido por I, certinho? O que a gente pode fazer? Pode cancelar I com I, né? Também de novo. E aí a equação desse cara tá pronta. Opa. I0 vezes N com N, N quadrado, beleza? Vezes A, dividido por, faltou um 2πr ali, né? Vou botar aqui, ó. Então, 2R. Pronto. Então tá aí a indução de dois solenoides muito usados, tá? Que é o toroidal e o solenoide em forma de bobina. Muito bem, galera. Com isso, nós estamos prontos para entrar no nosso primeiro circuito. E aí, com isso, a gente pode fechar a nossa primeira, como é que eu digo? Nosso segundo módulo de curso, porque aí eu paro com o circuito RL, beleza? Porque ele ainda é um circuito de corrente, não é contínua, porque a corrente ela vai variar, mas ela também não é alternada, tá? Que aí a gente deixa os estudos das correntes alternadas para o próximo capítulo e aí para a próxima prova. Então, circuito RL. Bora ver o que esse cara, que é um indutor, ele faz no circuito. Então a gente começa assim, começa primeiro com uma resistência e um indutor, aí depois eu coloco capacitor com indutor, né? Aí depois a gente bagunça a porra toda e coloca os três, circuito RLC, tá bom? Os três vão ter sua equação, a sua equação diferencial característica, beleza? Então, vou pegar aqui o desenho. Galera, imagina que vocês têm isso aqui, ó. Vocês têm aí uma fonte, uma resistência e um indutor. Uma fonte, uma resistência e um indutor. O que acontece? A fonte, ela vai produzir uma corrente elétrica. Beleza. Imagina que no começo, essas duas chaves, S1 e S2, elas estão abertas. Se elas estão abertas, não tem corrente elétrica, né? Aí eu vou fechar somente a chave 1. Quando fechar a chave 1, eu vou ligar o circuito de cima, eu vou produzir uma corrente elétrica. Agora percebam, a corrente elétrica ela vai sair de um valor zero para um valor não zero. Isso quer dizer que você teve um aumento de corrente elétrica. Se isso acontece, então o indutor ele vai ter uma alta indução. Então ele vai produzir uma força eletromotriz que se opõe a esse aumento aí no caso. Beleza? E a gente pode então fazer uma lei de Kirchhoff nesse circuito e aí estudar a equação diferencial que aparece. Vamos ver o que vai rolar? E depois a gente tira nossas conclusões, tá? Então, para montar o problema, deixa eu trocar a cor aqui. Então, para montar o problema, a gente vai escrever o seguinte. Com as chaves inicialmente abertas, então, ou seja, não tem corrente no circuito, a gente considera, galera, que depois de um determinado instante, esse instante a gente estabelece como sendo t igual a zero, né?
a gente fecha a chave S1. Então, em t igual a 0, tem vírgula aqui não, a chave S1 é fechada. A chave S1 é fechada. Tá bom? Então, como é que fica a lei de Kirchhoff? A gente começa no gerador, então o gerador tem uma força eletromotriz, né, que está somando, a gente está dando energia para o sistema. Ao circular aqui, ó, no sentido anti-horário, encontramos um resistor, então menos RI, beleza? E depois é o indutor, aí é o cara novo da parada. Nesse caso aí, a gente sabe sempre que a força eletromotriz induzida no gerador, ela é contrária, né, à variação da corrente. Então, aqui eu vou botar menos L DI dt, que é a diferença de potencial no nosso indutor, nos terminais do nosso indutor. Certinho, galera? Deu a volta, igual a 0. Pronto. Esta é a equação diferencial do seu indutor. Se vocês olhar o DI dt, que é a derivada, você pode escrever assim, ó, DI dt. Isso vai ser igual a, passa o E, passa o RI, só que, como tem um menos na frente do DI dt, então a gente pode jogar esses caras para lá assim, ó. E menos RI, e o L eu vou dividir aqui todo mundo por L. Beleza? Deixa eu ir lá para cima. Muito bem, muito bem, muito bem. Como é que a gente faz para resolver essa equação diferencial? Separar para cada lado, né? Eu posso jogar para cá, ó, para perto do DI, o E menos RI. E do lado de lá vai ficar quem? Vai ficar R. Não, L, né? L, 1 sobre L dt. Vai ficar assim, dt sobre L. E aí a gente integra. Só que, para manter o rigor, como eu estou do lado esquerdo integrando em DI, e do lado direito eu estou integrando em dt, é legal que eu coloque as coisas em unidades corretas, né? Eu coloque o lado esquerdo em unidades de corrente e do lado direito em unidade de tempo. Ou pelo menos o inverso disso, né? Para a gente ter uma unidade bacana aí. O que isso quer dizer, galera? Se eu dividir e multiplicar por R aqui, ó. Cadê? Porque vocês estão vendo que o E é uma força eletromotriz, RI é uma força eletromotriz. Mas se eu dividir isso aqui por R, isso aqui por R, eu vou ter unidade de corrente. Né? E como eu tenho um DI, fica bonito. Só que se eu divido por R aqui, eu tenho que multiplicar por R também, né? Tem que aparecer um R aqui multiplicando todo mundo. E esse R aqui multiplicando todo mundo, ele pode subir e multiplicar aqui, ó. Beleza? Que aí eu não altero a minha vida. Então, resumindo a minha equação, fica DI, dt, do outro lado, E sobre R, menos I, que esse R corta com esse R. Isso vai ser igual a R sobre L, dt. Show, né? Beleza. E eu vou inverter a ordem daqui de baixo. O meu I está negativo, eu vou deixar o meu I positivo. Então, vai ficar I menos força eletromotriz sobre R. Aí o menos cai para cá, ó. R sobre L dt. Pronto. O que a gente faz agora? Integra. Então, eu vou integrar. Essa primeira aqui vai ficar DI sobre I
menos E sobre R. E do lado de lá vai dar menos a integral de R, L, dt. E os limites de integração? Ora, como no instante inicial, ou seja, no instante t igual a zero, a corrente estava zerada, porque o circuito estava desligado, então a corrente começa com zero também. E aí nós vamos integrar até uma corrente I, e aqui até um tempo t, né? É isso. Bom, para fazer essa integração, a gente precisa trocar essas variáveis, certo, galera? Vamos fazer uma troca de variável rapidinho aqui, ó. Quem já consegue fazer de cabeça, não tem problema. Professor, eu me perdi. O que a gente está procurando mesmo? Uma equação da corrente. A gente está procurando a solução dessa equação aqui, ó. Beleza? E quem é a variável da parada? A corrente elétrica. Então, estou procurando uma equação que me diga qual é a função da corrente elétrica em dependência do tempo. Num circuito RL, né? No circuito RL. Massa. Então, aqui eu vou trocar essa variável de maneira que o DU é simplesmente o DI. Quando a gente for fazer isso, os limites, né, eles vão mudar. Então, quando o I era zero, meu U vai ser menos E sobre R. E quando o I atingir o valor I, um valor qualquer, arbitrário, o U ele vai ser I menos E sobre R. Beleza? Então, bora substituir essas informações lá, ó. Vai ficar integral de du sobre U. E aqui é menos E sobre R até I menos E sobre R. Beleza. Do lado de lá não tem problema, né? Do lado de lá, inclusive, já pode integrar. Vai ficar menos R integral de dt é T sobre L. Beleza. E a integral de 1 sobre x, galera, é o ln, né? Eu já vou fazer aqui a parada toda, vocês já estão careca de saber disso. Isso aqui vai dar o ln de quem? Do cara de cima, 1 menos E sobre R sobre o cara de baixo. Menos E sobre R. Isso aqui é menos RT sobre L. Beleza. Agora faz a definição do logaritmo. A base Ezinho, ela, né, sobe. E a gente vai ter aqui, ó, exponencial de menos RT sobre L é igual a I menos E sobre R dividido por menos E sobre R. Beleza? Se tu isolar o I, né, a gente pode escrever assim, ó, I menos E sobre R, isso vai ser igual a menos R, passa esse cara multiplicando lá, fica menos E sobre R, exponencial. Pronto, se a gente passar esse cara somando para o lado de lá, e depois botar em evidência, a gente chega na expressão final da corrente elétrica, que é dada por I, eu já vou botar aqui, ó, I em função de T, nada mais é do que, em evidência, sobra E sobre R, que multiplica 1 menos elevado a menos R, L. É isso que a gente estava buscando, Marco Antônio. O comportamento da corrente elétrica. E vocês estão vendo que o comportamento da corrente elétrica é tal que,
Quando o tempo é zero, a corrente é zero, não é isso? À medida que o tempo vai passando, essa corrente vai subindo até atingir um valor limite. O comportamento desse negócio é algo assim, ó. É algo assim. A corrente começa com zero, à medida que a corrente o tempo vai passando, a corrente vai crescendo, mas ela vai chegando no valor limite. Então, o que o indutor está fazendo aí? Ele está se opondo à corrente elétrica de maneira que ela não cresça instantaneamente, né? Ela cresce aos poucos, e quem vai definir esse aos poucos vai ser exatamente esse fator tal aqui, ó, que é a constante de tempo, beleza? Essa constante de tempo, ela tem a ver com esse expoente. A gente já viu isso lá nos capacitores. Inclusive, é a mesma equação dos capacitores, né? Constante de tempo. Por isso que, acho que foi o Marco Antônio que estava falando aí, por isso que ele falou que, eu pensava que era o capacitor que faz isso. O capacitor faz isso e o indutor faz a mesma coisa. É como se o indutor estivesse armazenando energia, que é uma constante de tempo tal, L sobre R, né, que é o inverso lá do nosso expoente. Então, é como se esse indutor estivesse armazenando energia enquanto você está lá produzindo corrente elétrica. É a mesma coisa do capacitor. O capacitor está sendo carregado, está sendo carregado, está sendo carregado, até que o sistema atinja, depois de um tempo muito longo, ele atinja um equilíbrio, em que a corrente final estabelecida é E sobre R, essa é a corrente final, e o seu indutor, ele não faz mais nada. Por quê? Porque a corrente ficou constante. Então, é como se você já tivesse armazenado toda a energia possível no seu indutor. Então, percebam que o papel do indutor, nesse caso aqui, é muito parecido do papel do capacitor quando você liga resistência com capacitor. A equação ela é rigorosamente a mesma, né? Só vai mudar aí as grandezas, que agora tem um indutor aí no meio do caminho. Certo, galera? Tanto é que se você tomar a derivada dessa equação, fica até mais claro. Tomando a derivada, vai ficar assim, DI dt vai ser igual a quem? Ó, a derivada do 1 vai dar zero, né? Então vai ficar epsilon, força eletromotriz sobre R, vezes o expoente ali do exponencial cai, não é isso? Aí tem um sinalzinho de menos ali, vai cair com outro sinal de menos, aí vai cair o R sobre L, vezes a exponencial menos RT sobre R. Tranquilo, né? Essa derivada, dI dt, então, fica dada por R com R morreu, vai ter que, então, epsilon sobre L vezes uma exponencial de menos RT. Então, você já dá para ver o seguinte. Essa derivada, se você toma um tempo muito grande, vou anotar aqui, ó, quando você espera um tempo suficientemente longo, ou seja, quando esse tempo ele tende ao infinito, o que acontece com DI dt? Ele tende a zero. Ou seja, a corrente fica constante depois de um determinado intervalo de tempo.
Lá no capacitor, lembrem, lá no capacitor a corrente morre, né? Porque o capacitor, ele barra a corrente quando ele está completamente carregado. Aqui, quando o seu indutor está carregado, digamos assim, ele deixa passar corrente de maneira constante sobre ele. Show, né? Bom, o que nós vamos fazer agora? Vamos supor que nós esperamos tempo suficiente. Então, suponha que que você tenha ficado tempo suficiente com o seu circuito aberto lá. Diga assim, funcionando só a primeira parte, né? Então, suponha que a chave S1 ficou fechada durante tempo suficiente. De modo que a corrente do circuito seja a corrente final, né? E a corrente final, deixa eu botar com azul mais clarinho aqui. A corrente final, então, I, ela vai ser E sobre R, e eu vou chamar isso aqui agora de I0. Tá bom? Então, ela vai ser agora a corrente inicial do meu novo sistema. Isso, claro, quando o tempo foi infinitamente grande. Agora, o que nós vamos fazer? Em um novo instante, deixa eu botar essa aqui. Em um novo instante, eu vou chamar esse novo instante de um novo t igual a zero, tá? A gente pode fazer isso, porque agora é outro sistema. Nós vamos abrir a chave S1. Então, a chave S1 é aberta. E nós vamos fechar outra. E a chave S2 fechada. Então, vamos olhar para o desenho? Olha aí. Agora nós vamos abrir a chave S1. Então, o que eu estou fazendo na prática? Eu estou desligando a fonte, beleza? E eu vou agora ficar só com o circuito de baixo aqui, ó. Eu vou ficar só com o circuito de baixo, o circuito formado pelo R e pelo L. O que vocês esperam que vai acontecer? Ora, se o indutor, ele conseguiu armazenar energia, agora ele vai pegar essa energia e vai jogar para o R, né, para a resistência. Tanto é que a corrente agora vai diminuindo. Se a corrente agora vai diminuindo, a força eletromotriz no indutor é tal que vai fortalecer essa corrente elétrica, mas ela vai fortalecer até um ponto em que a corrente elétrica diminua de maneira por completo, porque você não vai ter aí uma corrente eterna, né, no seu circuito. Tudo bem, galera? É isso que vai acontecer, então, para a gente. Muito bem. Como é que fica o nosso desenho, então? Fica assim, ó. Aqui.
É isso que nós temos. Beleza? Apenas o circuito R e o circuito L. Então, neste caso, como é que fica a lei do Kirchhoff? Menos RI menos L DI dt. Tudo isso igual a 0. Beleza? Fazendo de novo a separação. DI dt vai ser menos R sobre L. Deixa eu arrumar isso aqui. Né? Ou, se você já quiser, vamos fazer DI é igual a menos R sobre L dt. Fica mais fácil, né? E aí a gente integra. Né? Cadê o... Focando no I aqui, cara. Cadê o I? Cadê o I? Aqui, ó. Pronto. E a gente integra DI sobre I de I0, que agora a corrente é uma corrente inicial I0, que aquela é sobre R, até uma corrente final I. E aqui eu vou ter uma integral menos uma integral de R sobre L dt. Né? Que eu vou integrar de 0 a t. Beleza? Então aqui fica assim, galera. Ln de I dividido por I0. Isso vai ser igual a menos RT sobre L. Menos RT sobre L. E aí, a exponencial de menos RT sobre L vai ser igual a I dividido por I0. Pronto, aqui ficou simples, né? A equação da corrente decrescendo, ela vai ser dada por I de T, que vai ser o nosso I0, que é aquela constante lá, vezes a exponencial de menos RT sobre L. Beautiful, né? E aí a equação disso aqui, vocês já imaginam como seja o comportamento gráfico disso, né? Vocês já imaginam que seja algo parecido com isso daqui. Certo? Essa é quando a chave S2 é fechada. Então, vocês têm dois comportamentos. Um, quando a chave é aberta, né? Quando a gente liga o circuito com os 3 elementos, aí você está carregando o capacitor, não, o indutor, e outro quando está descarregando o indutor. É claro que tem que tomar cuidado com essa palavra de carregando, descarregando, porque o indutor, ele não é um cara que está acumulando cargas ali, né? Nas placas. Então, tem que tomar cuidado quando você for pensar direitinho sobre essas coisas aí. Galera, tranquilo até aí? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma. Tá sossegado até aí? Quem é que estava me perguntando ontem sobre isso? Foi o Eric? Foi não, né, Eric? Deixa eu ver aqui. Foi o Vinícius. O Vinícius não está aí, não. Foi o Vinícius. Mas essa é a ideia, galera. Você tem aí um indutor onde ele faz o quê? Ele se opõe à variação da corrente. Então, se a corrente está crescendo, ele se opõe ao crescimento. Se a corrente está diminuindo, ele se opõe à diminuição, fortalecendo. E aí você tem um cara que não deixa a corrente nem crescer rapidamente, nesse caso, e nem diminuir rapidamente. Então, quando você desliga a fonte, você ainda tem uma corrente elétrica que sobra ali, porque o seu indutor
ele continua jogando energia para a sua resistência. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos estudar que energia é essa, como é que a gente descobre que energia é essa que está sendo acumulada no indutor, né? E isso fica claro quando a gente faz o seguinte, galera, olha só que legal. Vou chamar isso aqui de energia magnética. Eu usei setinhas, eu vou continuar usando as setinhas aqui. Então, energia magnética. Vamos pegar um dos casos. Por exemplo, vamos pegar o caso quando a corrente está crescendo. Então, ó, quando a corrente aumenta, quando a corrente aumenta, a equação era dada pela lei de Kirchhoff, né? Então tem que ter a força eletromotriz da bateria menos a diferença de potencial ali no resistor menos L dI dt. Tudo igual a zero. Tá. O que eu vou fazer, galera? Se eu multiplicar esta corrente, ou esta equação por I, nós vamos ficar com o seguinte. E vezes I menos R vezes I ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, ó. E vezes I vai ser igual. Vou passar para o outro lado. RI ao quadrado mais LI DI dt. Beleza? Só passei para o outro lado. Então, dá para ter uma noção do que está rolando aqui. Porque esse bichinho, E vezes I, aqui, ele representa para a gente a potência total do seu gerador. Ou seja, toda a potência elétrica que ele está fornecendo para o circuito. Esse cara aqui, ele representa... Vou fazer por partes aqui, ó. Esse cara aqui, ele representa a potência dissipada em forma de calor no seu resistor. Esse cara aqui é a potência total fornecida, e aí, obviamente, o que está faltando é a energia que está sendo acumulada no seu indutor. Beleza? Então, a energia da fonte, galera, está sendo transmitida uma parte para a resistência elétrica esquenta, e uma parte para o indutor. Então, vamos lá, esse cara aqui é a potência total. Esse cara aqui é a potência dissipada. Dissipada. E esse bichinho aqui vai ser a potência armazenada no indutor. Vou botar assim, ó, a potência no indutor. Beleza? É a potência armazenada no indutor. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com esse cara aí.
Logo, a potência armazenada no indutor é dada por vou chamar de PL. Não, Partido Liberal não. Vou chamar de PL, a potência não indutor. Como indutor a gente representa a indutância por L, aí a gente chama de L, beleza? Físicos são muito sem criatividade para nomes. Então, L, I, DI, DT. Pronto. Faz sentido, né? Essa é a potência, então, no seu indutor. Agora, o que é potência, galera? A potência, ela representa a quantidade de energia que você está transferindo durante um determinado intervalo de tempo, não é isso? E como o indutor, ele nada mais é do que um cara que está ali acumulando energia por conta do fluxo magnético, então essa energia que está sendo acumulada no indutor, a gente chama de energia magnética. Lembrando que toda e qualquer potência é uma taxa de transferência de energia, ou seja, é uma derivada da energia em relação ao tempo, tá? Só que eu vou chamar essa energia de energia magnética, aí fica assim. Derivada, aí o livro de vocês chama UB. Então, dUB dt, esse UB é energia magnética, tá? Isto vai ser igual, então, a L, I, DI, dt. Certo? Aí dt com dt vai-se embora. De maneira que nós vamos ter uma integral de dUB, integral de L, I, DI. Olha que beautiful. A integral, galera, da energia vai de 0 até o B, obviamente, né? E o I vai de 0, porque inicialmente está zerado, até uma corrente final I. Pronto. Deixa eu escrever logo quem é esse UB, senão depois se fica meio confuso. Aqui, ó. Calma. UB é igual a meio de L I quadration. E o B nada mais é do que nossa energia magnética. Vocês lembram que lá na parte dos capacitores, nós estudamos a energia elétrica que estava sendo armazenada no capacitor? É a mesma coisa. Aqui nós vamos ter também uma energia magnética armazenada no indutor. E essa energia magnética ela pode voltar para o circuito. É o que aconteceu quando você desliga a fonte e liga a chave S2. Você volta essa energia para o circuito, de maneira que ele vai alimentando a resistência durante um determinado tempo, até que essa energia acabe e a corrente no sistema vá a zero. Chique, né, galera? Bonito demais. Bom, fazendo um paralelo lá com a parte elétrica, aqui nós também vamos ter uma densidade de energia, tá?
E o que é essa densidade de energia? Ela vai te dizer qual é a concentração de energia para cada, por exemplo, metro cúbico ali do seu solenoide, da sua região, beleza? Vai dizer para você quanta energia tem armazenada ou distribuída dentro de um espaço, dentro de um volume, né, do seu sistema lá. Então, a gente, vou reescrever, né, representa, deixa bem escritinho, representa a distribuição de energia por unidade de volume. Unidade de volume. Então, a gente vai definir essa densidade de energia com um Uzinho minúsculo, tá bom? O B nada mais é, então, do que o Uzão B dividido por volume. Tá bom? Aí, aparentemente, isso parece que depende, né, do seu sistema, mas o fato é que se você aplicar essa ideia para qualquer sistema, você vai chegar no mesmo resultado. Beleza? Se você escolher o toroide lá, você vai chegar no mesmo resultado. Eu vou fazer para o solenoide. Então, em um solenoide... Caraca, tá suando tudo aqui. Então, em um solenoide... esse UB vai ser igual a... Bom, o Uzão é definido, então, como sendo... vai ficar 1 meio, né, do L vezes I ao quadrado sobre o volume. E aí, galera, o volume de um solenoide é a área da base vezes a altura. Né? É o solenoide como se fosse um cilindro ali. Então, a área da base vezes a altura, e a altura é o L, que é o comprimento do seu solenoide. Até aí, nenhum problema. Lembrando que o L de um solenoide a gente sabe calcular, a gente acabou de calcular, inclusive, nessa aula de hoje, era M0, N quadrado, L vezes A, não era isso? Substituindo aqui, a gente fica assim, ó. Densidade de energia magnética é igual a 1 meio de μ0 N quadrado LA I quadrado sobre a L. Aí, ó, a L com a L morreu. O zinho B vai ser 1 meio de M0 N quadrado I quadrado. Tá, aí aqui a gente pode relacionar isso com o campo magnético, porque, ó, porém, nós sabemos que o campo magnético de um solenoide, ele é μ0 e N, não é isso? A gente já fez essa conta. Se a gente faz isso, então... Olha lá, galera. No lugar do IN quadrado, a gente vai trocar por B sobre μ0 quadrado, tá? Então fica densidade é igual a 1 meio de μ0 vezes... Tá vendo que tem um NI quadrado? Esse NI quadrado a gente pode isolar
na equação do B, e aí fica assim, ó, B sobre μ0 ao quadrado. Ok? E aí a gente chega no finalmente da equação. Densidade de energia é igual a B quadrado sobre 2 μ0. Beleza? Esse cara aqui, ó. Porta com desse cara aqui. Certo, galera? Vocês lembram que tinha uma equação dessa para a densidade do campo elétrico? Acho que a gente chamava assim, né? Isso era 1/2 de ε0 vezes o campo elétrico quadrado. Ou seja, as densidades de energia dos dois campos dependem do quadrado do módulo de cada campo. Tá? E aí, claro, tem a ver com a permeabilidade magnética, que é a constante magnética, e a constante elétrica ε0. Ou seja, o campo eletromagnético, ele tem energia, ele carrega energia, mesmo que não esteja atrelada à matéria. Porque, percebam, essas duas equações aí tá associando a um campo no vácuo. Porque o μ0 é a permeabilidade do vácuo e o ε0 é a permissividade do vácuo. Então, você está aí atrelando uma energia, galera, ao vácuo. Mesmo que não tenha matéria, se tem campo eletromagnético, tem energia. Né? E isso é física clássica. O eletromagnetismo é considerado física clássica. Então, na física clássica, já existe energia no vácuo. Tá bom? Depois isso vai ser atrelado com a física quântica, e aí você vai ter aí a questão do efeito Casimir, né, os fótons no vácuo, tal, essa parada toda. Beleza, galera? Dúvidas? Tá tranquilo? Com isso eu finalizo esse nosso segundo bloco de matéria. Então, a gente podia combinar assim, ó. Eu vou parar a gravação, tá bom? Interrompation, gravation.